Olá, queridos usuários, eu estou muito feliz oferecendo para vocês brioche. Nós temos aqui o brioche de Paris e o brioche Nanterre, ambos fazem sucesso no mundo inteiro. Vamos conhecer a técnica, vamos trabalhar aqui na nossa península. Olha só que fofura! Encontramos uma forma que deu certinho para deixar esse brioche de Paris uma fofura. Ele está muito cheiroso e apetitoso. Está tão fofinho. Depois nós vamos cortá-lo. Vamos fazer uma receita aqui para vocês. Tá legal? Eu comentei com vocês que eu não gostava de usar balança, mas relacionado a fazer pães, temos que aderir à balança. Não existe uma outra forma. Veja bem, para a nossa receita que vai render 2 brioche, nós colocamos 20 gramas de fermento biológico fresco. Então facilmente encontra no mercado. Essa é uma maneira de fazer pão com fermento fresco. Pesamos e agora nós vamos colocar 50 ml de leite. Vamos esfarelar aqui. Eu vou deixar a balança aqui porque nós vamos conferir tudo para vocês. Se você não tiver balança, você vai usar medidas. Hoje nós temos várias medidas. Aqui, por exemplo, eu tenho 50 ml de leite, né? Então existe, eu vou esfarelar aqui esse fermento, assim, com os dedos. A minha mão está limpa, né? Higienizamos tudo, né? E vamos desmanchar. Colocar o leite aqui, é o nosso primeiro passo, é desmanchar esse fermento, né? Você pode usar uma colher, você pode usar um garfo, e você vai misturando, e você vai, aqui não há necessidade de amornar, né? Você vai com tudo na temperatura ambiente. Então, todos os ingredientes vamos usar aqui. Eu achei muito prático, na verdade. Aqui requer paciência. Então, a longa fermentação, né? Veja bem, estamos iniciando esse processo. 2h20 da tarde. Mas com certeza nós vamos finalizar às 10 da noite. Uau! É por isso que eu estou com muita calma. Vamos ficar à tarde e começo de noite fazendo brioche. Mas o resultado é tão prazeroso que vale a pena. Você quer presentear, ele fica tão cheiroso, com aquele aroma irresistível. Olha, gente, já desmanchamos tudo aqui, está um líquido isso aqui, Então, o que é que nós vamos, qual é o próximo passo aqui? Vamos dispensando aqui esse leite, né? Todos os ingredientes à mão. Bancada limpa, né? Olha, já vamos jogando, deixando aqui de lado também esse outro leite. Na verdade, são 200 ml de leite, né? E usamos 50 para desmanchar o fermento. Aqui, nós temos 500 gramas, mas são medida exata. 500 gramas de farinha de trigo 00. Já tem nas grandes redes. Um precinho um pouco mais, mas vale a pena porque o resultado do pão
é fabuloso. Então vamos despejar aqui, né? Nesse bol. E eu tenho ali uma reserva, né? Que eu posso precisar, mas muito pouco mesmo, tá? Não vamos exagerar. Olha aqui o que que você vai fazer, ó. Faço uma covinha e vamos jogar o fermento. Ó. Vamos misturar com as mãos, tá? Aqui é tudo manual. Eu não estou apresentando para vocês uma planetária, porque uma planetária legal eu realmente ainda não tenho. Então eu vou fazer como sempre fiz e já trabalhei muito com pão de frios para vender, né? Ó, o que que nós estamos fazendo aqui, ó? Uma farofa do fermento com a farinha e o leite, por enquanto, viu? Então vamos fazer aqui essa farofa, né? Prontinho. O que é que vem a seguir? Nós vamos colocar o açúcar. Então é um pão adocicado, né? Todo mundo sabe. Tem de tudo, mas agora nós podemos colocar o açúcar, tá? Olha aqui. Vamos pesar o nosso açúcar. São 80 gramas de açúcar. Eu pesei o potinho, viu? Essa embalagem tem 36 gramas. Então, o açúcar, 80 gramas. Vamos misturar aqui o açúcar, né? O açúcar se dá muito bem com o fermento, tá? Nós estamos colocando pela ordem, tá? Olha aqui, o que nós podemos colocar são 3 ovos, que na verdade eles não estão completos. Foi retirado um pouquinho da clara, porque eu tenho uma medida exata dos ovos, né? Então são 120 gramas de ovos. Cada receita tem as suas gramas, né? O que é que nós vamos fazer aqui? Mas eu usei 3 ovos e retirei um pouquinho da clara, tá? Vamos dar uma leve batida, né? Pouca coisa, é só para misturar as gemas. E olha, vamos adicionar aqui na nossa farinha. Prontinho. Eu vou usar tudo. É o meu hábito aproveitar, né? Todo mundo já me conhece aqui, né? Então agora é a vez da padaria, né? No nosso curso de gastronomia. E eu estou amando a questão da padaria, tá? Olha aqui, misturando aqui os ovos. Então, pela ordem, a farinha, o fermento, o açúcar e vamos colocar um pouco do leite, né? Ó, ele já está ficando aqui. Depois é que nós vamos jogá-lo na pedra, viu, gente? Você pode limpar assim os dedos. Aqui é hora de sujar as mãos, né? Olha o que é que nós vamos agora. Gente, o sal e a manteiga é por último, viu? Um pouquinho por último. Vamos colocar aqui. A gente pode misturar até com a colher mesmo, né? Aqui, ó. Podemos misturar com a colher, viu? Que depois vai na nossa bancada, tá? Ó, vamos misturar um pouco mais, tá? Pode usar uma espátula se quiser, mas não há necessidade também.
Porque o trabalho maior, gente, vai ser quando ele estiver na nossa pedra, né? Você pode usar a pia da sua cozinha. Esse tipo de pão, você pode morar em fazenda e você pode fazer o tipo de pão, né? Qualquer pão você pode fazer hoje no interior, numa fazenda, numa cidade pequena, porque nós temos 3 tipos de fermento. Aqui nós estamos usando o fresco, mas nós vamos fazer um levain para vocês, vamos usar o fermento biológico seco, né? Olha só, é assim mesmo, viu? O que é que eu vou colocar aqui? O sal, ó. Eu tenho 5 gramas de sal, ó. Vejam bem. É um pão basicamente doce, né? É um pão doce. Vamos misturar aqui. Olha, gente, já tá começando a grudar nas mãos. Olha, agora imagine quando eu colocar a manteiga, hein? Eu vou colocar na pedra para colocar manteiga, viu? Para misturar aqui para vocês, né? Que aqui já tá, aqui tá, né? Ó. E não vamos usar o leite todo, né? Vamos usar apenas uma porção do leite, tá? Eu tô deixando essa bacia aqui porque eu vou usar para levar massa na geladeira, tá? Então tudo isso aqui já vai saindo, a balança também, né? Que nós vamos trabalhar a massa, prontinho. Aqui eu tenho um pouco de farinha, muito útil agora. E nós temos aqui a manteiga, é só isso que está faltando aqui. Então nós vamos colocar a massa aqui, ó. Dá mais uma misturada para adicionar. Gente, isso aqui é tão exato que você não pode deixar nada fora, tá? Porque a medida é exata. Prontinho. Ó, eu vou dar mais uma misturada aqui para incorporar a manteiga. Você vê que aqui, gente, quando eu colocar essa manteiga, que eu misturar, ó, aqui, nós temos 100 gramas de manteiga, temperatura ambiente. Ok? Se você esquecer de descongelar a sua manteiga, você vai colocar uns 15 segundos no micro-ondas, mas ela não é para desmanchar completamente. Ela é só para tirar o geladinho, tá? Então veja bem o cuidado que você tem que ter com a sua manteiga. Aqui ela tá completamente fora da geladeira. Esse é o segredo aqui, a nossa técnica do brioche, né? Vocês viram que eu coloquei por último a manteiga, o sal depois que a massa já estava um pouco misturada, né? E olha aqui, ó. Vamos misturar. Por enquanto eu esqueci o leite. Não vou colocar mais nada aqui, tá? Aqui eu vou misturar essa massa. Eu tô fazendo aqui bem manual mesmo, né? Se você tiver uma planetária, depois que essa massa estiver pronta aqui, misturada, ao invés de sová-la, você vai colocar 10 minutos na planetária, né? Então aqui não, aqui você está fazendo manual, né? Eu estou ensinando para quem não tem a planetária, mas tem paciência e força de vontade de comer o pão. Ó, não precisa de força, viu? Olha o que é que vai acontecer aqui. Aqui você faz assim, de conta, né? Que você tá fazendo um abdominal. Aqui você fica assim e fica assim, ó. Ó, que delícia.
Depois eu uso um pouquinho de farinha. Mas esse trabalhinho aqui, ó, é 20 minutos. Uau! É isso mesmo, hein? Aqui você não pode pôr muita farinha não, viu? Que já tem 500 gramas. Se exagerei no leite, eu vou só aumentar um pouquinho a massa. Foi isso que eu fiz, né? A receita manda 200 ml de leite e você usar 50 no processo inicial. Porém, ó, sobrou 50 ml de leite aqui, ó, e eu não vou usar mais, porque aqui já precisa mais é de farinha, tá? Não muita, mas precisa, ó, pus um pouquinho aqui. E tudo isso aqui eu vou raspar depois com aquela pazinha ali. Com um raspador de pão. Ó. Esse é o trabalho. Ó. Você não precisa usar força. Ó. Levemente. Ó. É um prazer fazer pão, viu? Já estou houve uma época que eu fazia muito pãezinhos. Levava para vender na minha faculdade. Alimentei muitos alunos, hein? Eu tinha uma energia aos 40. Santo Deus. Era a vontade de vencer. Você vem comigo? Olha, eu tô muito animada, viu? Amanhã é o meu aniversário. Ah! Vou comemorar comendo brioche. Quer fazer abdominal comigo? Ó, ó. Aqui, ó, nessa posição que ele tá aqui, seria 10 minutos na planetária. Aqui nós temos um processo, ó. Olha aqui. Processo aqui é para deixar a massa em ponto de véu. E tudo aqui você aproveita, viu, gente? Nós vamos cilindrar a massa e deixá-la em ponto de véu para depois colocar para crescer. Depois que eu terminar esse trabalho, são 4 horas na geladeira. Por essa razão é que eu vou até as 10 da noite, né? Só 4 horas eu vou fazer outras coisas, né? Queridos, nós temos a massa sovada, rasgando a massa durante 20 minutos e olha só, agora, ó, nós vamos fazer o processo de encontrar o véu da massa, né? Aqui nós estamos cilindrando a massa, né? Essa aqui é a verdade. Ó. Aqui a gente usa um pouquinho de força, tá? Ah, pouca coisa, é só um abdominal. Oba! Eu vou mostrar como está a minha toalhinha de massa. Aqui, ó. Você pode ir nessa posição aqui também. Ó. Você pode virar a massa. Você pode jogar um tiquinho de farinha. Ó. Qual é o nosso objetivo aqui?
é achar o ponto de véu da massa, tá? É bastante massa. 2 pães. O que é que acontece aqui, ó? Vou deixar um ladinho aqui bem fininho, tá? Que a gente vai fazer uma bolear para guardar, ó. Olha ela, olha a toalhinha, ó. Esse é o ponto de véu. Agora nós vamos embrulhar a massa. Pegar aqui, ó, esse recipiente. Pode ser um bol também, mas ela vai crescer bastante, viu, gente? Então, o objetivo aqui, ó, eu pego esse tecido virgem, não vou deixar resto que tinha gema, né? Ó, o que é que você vai fazer? Você vai salpicar farinha aqui. Vai enrolar bem, deixar a fenda para baixo, ó. Que ela vai crescer, ó, 4 horas na geladeira. Olha o diferencial. Depois vamos fazer outros tipos, ok? E o que é que eu vou fazer agora? Cobrir com PVC, é a maneira mais prática, viu, gente? Ele vai crescer, vai alargar e quando retirarmos da geladeira, vamos apresentar para vocês, ok? Às 19 horas, nós voltamos. Olá, voltamos depois de 4 horas. Olha a nossa bola de massa, gente. Olha que linda. Cresceu muito. Então agora vamos formatar as bolinhas, não? Olha só que legal. Parece brinquedo de criança. Vamos formatar as bolinhas. Aqui eu vou colocar, vamos lá, o que que nós vamos arrumar primeiro? Vamos arrumar, olha só, nós temos aqui a gema, já tá aqui bonitinho para pincelar. E nós vamos colocar essa massa na bancada, olha só que linda. Muito legal. Bom, gente, vamos fazer assim, ó. É para tirar os gases da massa. A gente aprende nas aulas práticas, né? Então a gente tem que liberar os gases da massa para depois trabalhar com ela, né? Olha só isso aqui. Aqui tem massa, ainda vamos ficar 1h30 no crescimento, né? Olha a nossa balança. O uso da balança é muito importante no brioche de Paris. Olha, nós vamos formar bolinhas de 70 gramas. Deixa eu ver quantas gramas tem aqui. 48. Nós temos que formar, bolear, né? 70 gramas. Vamos ver aqui. 75, ó, veja só, é uma medidinha exata, viu?
62, 66. É que a balança não estava. 70. Agora a gente já vai no mais ou menos, né? Porque depois a gente vai fazer isso, ó. Tá? Eu prefiro fazer de conta que estou fazendo bolinha de queijo, né? Porque a fenda sempre tem que ficar para baixo, senão o pão não fica bonitinho, tá? Ó. Gente, eu vou fazer várias bolinhas, né? E depois eu vou pesar, né? Então já sabe, né? Aqui nós vamos colocar 5 bolinhas. Nós vamos voltar aqui quando as bolinhas estiverem prontinhas pra gente fazer a arrumação ali na assadeira, tá? Ok? Queridos, fazer o pão é um processo. Confia no processo. Nós separamos aqui, todas as bolinhas têm peso. Para essa forma do famoso brioche de Paris, eu encontrei essa forma como sendo forma de bolo decorativo. Então nós vamos fazer aqui o brioche decorativo. O que é importante é que ela não tenha o formato de forma de pudim. Ela precisa ser assim, que vai acomodar as 5 bolinhas. Então vamos ao processo. Aqui, ó, um passo importante é passar, ó, o rolo. Por quê? Porque nós precisamos de uma superfície lisa. Então, o que é que você vai fazer aqui, ó? Você vai fazer a bolinha com a fenda para baixo, que é para você acomodar na forma. Porque se você não passar o rolo, o pão não vai ficar bonito. Ele não vai ficar com uma estética boa. Olha como é que ele fica. E ainda vai crescer. Então vamos acomodando aqui. Ela não é uma forma de brioche de Paris, porém vamos fazer e ver o resultado, tá? Ó, então você faz isso em todas elas. Você vai dar uma esticadinha na massa para alisar a parte de baixo, tá? Alisou? Está bonitinho, tá? Ó, é apenas para a estética do pãozinho. Agora nós vamos fechar. E assim sucessivamente em todos os pãezinhos, né? Porque se você fosse formatar um outro tipo de pão com essa massa, aí você ia fazer do seu jeito. Olha aqui que bonitinha. Aí nós vamos acomodando aqui. Tem mais uma e o segredinho do brioche de Paris, né? Olha, essa aqui é a do encaixe. Essa é a gotinha, ó, em forma de gotinha, que ela vai precisar encaixar nas demais. Vai ficar trabalhadinha assim, ó, ó, onde é que ela vai ficar. Vamos puxar mais um pouco, que ela vai se espalhar aqui embaixo, ó, tá vendo? Prontinho. Aqui nós passamos o ovos, né, com um pouquinho de água, a gema e um pouquinho de água, para não ficar muito escuro,
ok? Olha a técnica. Então aqui nós vamos fazer e acomodar aqui e voltamos, né? O mesmo processo, viu? Vou voltar na hora das gemas. O importante agora é pincelar isso aqui com muito carinho e levar ao forno com a luz acesa. Apagado, hein? Ele vai ficar no forno. A última etapa com a luz acesa durante 1h30. E depois é assar por 35 minutos, ok? Estamos aqui no processo de pincelar com as gemas para deixar fermentar 1h30 no forno. Eu coloquei um pouquinho de água na gema, tá? Para não ficar muito dourado, né? Isso aqui. Quando você estiver assando, você pode colocar no seu forno um recipiente com um pouquinho de água. Você vai perceber que no final a água desapareceu, né? Então é muito boa essa experiência, né? Faz parte do segredinho do pão, tá? Olá, queridos, olha a nossa produção. Viram como as bolinhas se uniram? Está saindo aquele brioche, aqui vai para o forno. Olha só o nosso brioche modelinho Paris aqui, ó. Que maravilha que ficou. Então, ainda vamos dar mais uma pinceladinha de gema antes de ir ao forno. Pouca coisa, mas olha só, muito lindo, não? Então, valeu a pena a espera, né? Então, agora é os 35 minutos. O forno a 160 graus, ok? E vá monitorando com 35. Se ele não estiver bem coradinho, daí você deixa mais um pouquinho, mas não pode passar dos 40, viu? Vamos apresentar o resultado, ok? Bom, agora é o resultado. Gente, olha que lindo que ficou. Então, eu posso dizer que a receita é um sucesso, a técnica é valiosa, vale a pena insistir. E o prazer de fazer o pão, né, gente? O pão é algo muito sagrado, não? Obrigada por assistir o meu canal. Eu vou experimentar esse pão quente, você não deve cortá-lo, né? Mas eu tenho aqui frio, o de apresentação, e nós vamos cortar. Mas isso aqui está um aroma invadindo a minha casa. Queridos, olhando essa fornada maravilhosa, eu vou degustar o que já está frio, né? Porque o conselho do professor é que deixe esfriar, né? O pão quente é irresistível, mas você só consegue assimilar o aroma e o sabor depois que ele está frio. Morninho, mas assim quente, não, de jeito nenhum. Estou feliz com o resultado, ok?